Olá, muita paz a todos, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Ebert, estou aqui com o Bruno. Boa noite, Bruno. Boa noite, Herbert. Boa noite para todos. E aí, hoje nós vamos ler o texto 16 do Tao Te Ching. Mas antes de ir para o texto, né, nosso ritual padrão do YouTube, não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Ativar o sininho aí, se você já é inscrito, né? Ou se você ainda não é inscrito, mas acabou de se inscrever, ativa o sininho para receber um aviso de quando tiver vídeo novo, né? Não esqueça aí de comentar, interagir com a gente fica muito feliz aí de poder conversar com vocês aí nos comentários, às vezes até responder perguntas, tá? Podem ficar à vontade. E compartilhar o vídeo aí com algum amigo que vocês sabem que vai gostar desse tipo de conteúdo, né? Ajuda a gente aí a crescer o canal e poder trazer mais conteúdo legal aqui para vocês, né? Com a gente atingindo umas certas metas aí do YouTube, a gente consegue fazer coisas que ele ainda não deixa a gente fazer. Então, né, ajuda a gente a alcançar mais inscritos aí. Não se esquece também de visitar o canal do Bruno. No canal do Bruno a gente faz um trabalho em conjunto lá também, a gente faz umas reuniões espirituais, tem canalizações de mestres, né? Então, se você tem interesse nesse tipo de coisa, visita o canal do Bruno. Vou deixar a descrição aí no link, no cardzinho aqui em cima. Cadê? Aqui, acho que é aqui por aqui. Acho que vai estar do seu lado, ali perto do patinho. Acho que vai estar do lado do Bruno na transmissão. Vou colocar lá no card e vou deixar na descrição do vídeo aqui embaixo também. Certo? Quer dar algum recado, Bruno? Por enquanto não, Herbert. Eu vou dar um recado antes que eu esqueça. Esse sábado agora, dia 30 de abril de 2022, é o Dia Mundial do Tai Chi Chuan. Então, tanto eu como o Bruno faremos eventos presenciais, né? Eu vou fazer no parque aqui próximo aqui da minha cidade, em Ribeirão Pires, né? Quem é da região é o antigo Parque Pérola da Serra, né? Agora ele é o Luiz Carlos Greco, tá? Então a gente vai fazer no dia 30 às 8 da manhã. Onde vai ser o seu, Bruno? Vai ser em Limoeiro, Pernambuco, né? A galera de Pernambuco quiser aparecer lá para conhecer melhor essa prática, né? É só chegar lá, né? A gente vai estar disponível. E Onde além você da vai fazer? vai ser na Fazenda Santa Terezinha. E fala o horário também. Não esquece do horário. Então, o mais importante, né? É o mais Vai ser importante. de 4h30, tá certo? E eu não sei o Ebert, né, mas a gente também tem essa possibilidade de aula online, né, caso alguém tenha esse interesse, né, de participar, fazer uma aula experimental, né, para ver se se identifica e fica aí também a sugestão. Eu tenho uma aula lá no YouTube, né? Uma primeira aula aí do que seria a nossa aula de Tai Chi, né? Quem tiver curiosidade, dá uma olhada aí. Por enquanto, não estou fazendo aulas, não estou dando aulas online, assim, pelo. O Bruno usa o Meet, né, Bruno? Uhum. Eu ainda não estou usando. Se eu voltar a fazer, eu acho que eu vou fazer alguma coisa assim pelo YouTube mesmo, né? Não sei como é que vai ser aí, tá? Mas quem tiver interesse, procura o Bruno. O Bruno tá disponível, né, Bruno? Tá aí pronto para dar aulas online. Certo? Então vamos para a leitura agora. Tao Te Ching, texto 16. Tao Te Ching, texto 16. Ao atingir o estado da verdadeira luz, o sábio ali se mantém em perfeito equilíbrio e harmonia. Assim, passa a contemplar o movimento natural de todas as coisas do universo. O movimento de nascer, florescer e retornar a uma raiz. O retorno às raízes é um aparente repouso. Isso significa cumprir o verdadeiro e natural destino de todas as coisas. Compreender esse destino é atingir a eternidade. Atingindo a eternidade, se é um iluminado. Não compreender esse estado é conduzir a vida ao sofrimento e ao logro. Conhecer a eternidade da alma é tornar-se um com todas as coisas.
Quando se atinge a unidade, vive-se em justiça. O sábio assim realizado pode ser mediador da justiça. Esse mediador justo conduz a todos que o seguem ao céu. O caminho rumo ao céu é o verdadeiro caminho, o tal de toda a natureza. Trilhando esse caminho, ele atinge a imortalidade. Mesmo após seu corpo ter se dissolvido, ele continua sua jornada rumo à eternidade. É isso aí. Texto 16, muito bom, né? Então vamos lá para os comentários. Esse texto ele fala de iluminação, né? Do iluminado, né? Como que é ser um iluminado, né? Uma coisa que eu queria ressaltar aqui é o fato do Lao Tzu, né, falar sobre isso em seu livro, né? Falar sobre como é ser um iluminado, né? Devemos lembrar que o Lao Tzu ele viveu em 600 antes de Cristo, né? Mesma época que Siddhartha Gautama. Então não existia literatura sobre iluminação, né? Sobre seres que transcendem. Então, muito provavelmente o Lao Tzu está falando sobre isso em seu texto, porque ele atingiu esse estado, né? Ele vive isso, né, no seu dia a dia. Então é a única forma dele saber sobre essas coisas, né? Eu acho que nos Devas até fala alguma coisa sobre iluminação, sobre, né, nas escrituras hindus, mas nessa época não tinha como Lao Tzu saber disso estando lá na China, né? Então provavelmente ele experimentava mesmo tudo isso. E aí ele falava do que é esse estado, né? Que esse estado vem de uma compreensão profunda, né? De que a vida é né, um nascer, crescer e morrer, né? No texto ele até usa o morrer, ele não fala morrer, ele fala retornar a ser raiz, porque ele entende que tudo é um ciclo, né? O iluminado ele sabe disso, que tudo é um ciclo. Então ele não usa essa palavra morrer, né? Na referência que ele faz, né? Ele faz uma referência à reencarnação nesse processo, né? Nesse nascer, morrer, morrer e renascer, né? E ele até fala que é um aparente repouso, né? Então já deixando aí uma dica, né? Eu falo, ó, né? Nada morre, né? Tudo vai só se transformando em eventos cíclicos, né? Que vão se repetindo para você experimentar coisas diferentes cada vez que você. E aí ele fala que tem que ter essa compreensão, né? Que é só através dessa compreensão profunda desse ciclo, né? A gente sabe que o ciclo acontece, mas tem que ter uma compreensão ali interna, né? Um entendimento bem enraizado para você viver em paz, viver em equilíbrio, né? Viver feliz. E ele até fala também que a falta dessa compreensão é que traz o sofrimento, é que traz a infelicidade, porque é por causa disso que criam-se os apegos, né? A pessoa se apega a uma pessoa, se apega a um bem material, e aí ela sofre quando ela vê que ela vai perder aquilo ali, né? Ela não entende que tudo é emprestado, né? Que tudo não é nosso de verdade, né? A gente apenas usa aquilo por um período e depois tem que soltar, deixar para outra pessoa usar, né? Não fica conosco. Ele também fala das atitudes e do senso de justiça que tem um sábio, né? Como ele age no mundo, né? Sempre de forma justa, harmonizado com a natureza, com as leis universais, né? E também fala que essas pessoas são as melhores para conduzir as outras pessoas, justamente por ter essa sabedoria, por conseguir ver as coisas de uma forma mais ampla, né? Mais, né? Como se estivesse vendo do alto, né? Vendo de uma forma vendo o conjunto, não a coisa sozinha, né? Então ela tem uma noção muito maior do que seria, né, o certo e o errado. Então ela consegue guiar as outras pessoas para os céus, como ele fala aí no seu texto. E ele finaliza dizendo novamente que essa jornada nunca acaba, né? Que a iluminação é só mais um degrau ali alcançado pela alma, né, em sua jornada eterna, né? É só um degrauzinho que permite que ele viva de uma forma mais plena, que ele viva mais feliz, harmonizado,
né? Que ele transcenda essa parte material, mas que ele consiga, né, agora experimentar coisas mais elevadas em outros planos, planos que a gente ainda desconhece, né? Esse é o meu ponto de vista aí sobre o texto. Eu acho que é um texto bem legal e é um dos poucos textos assim que realmente o Lao Tzu dá uns pitacos aí do que seria o espiritual para a gente, né? É muito boa a reflexão, Herbert. E quando a gente fala em morte, né, essa palavra tem uma conotação tão pesada, né, e ruim, porque as pessoas acabam acreditando, né, que morreu, acabou, né? Aquela pessoa que você gostava, né, aqueles gostos, aquele jeito, assim, é como se a pessoa desaparecesse, né? E não é bem assim, na verdade, né? E aqui o sábio ele coloca o seguinte, né? O sábio ele compreende esse movimento natural. Olha, movimento natural, porque a gente sabe que tudo que nasce um dia vai desencarnar, né? Retornar à raiz, né? Como ele fala. Sim, E tudo, né? Uma árvore, um animal, sabe? Nossos familiares. Ninguém está aqui para viver eternamente, né? Nesse planeta. Entendeu? Todos nós sim, temos esse destino. Inclusive, em nossa prática de Tai Chi, né, a gente tem também um poema, né, associado a ele. Então, no finalzinho da prática, né, tem um poema. O poema ele diz assim, que o discípulo ele retorna ao seu verdadeiro lar. Então, é como se ele fizesse uma longa viagem e no final ele voltasse para a sua casa, né? E a sua casa, na verdade, é onde, né? No plano espiritual. Então, eu acho bem bacana essa parte do poema, né? Porque as pessoas deveriam entender a morte como uma longa viagem, sabe? Imagina que você faz uma viagem e a morte é esse retorno, né, para sua verdadeira casa, né? Para sua real origem, né? Inclusive nessa parte do Cati, né, o discípulo ele volta saudando todo mundo que ele deixou, né? É uma parte muito bela, né, por sinal, sim. saudando, né, os familiares, os amigos, né? E volta à sua real morada, né? Então, hoje eu vejo a morte dessa forma, né? É um retorno para nossa verdadeira casa, né? E todos nós estamos de passagem, né? Como você falou, não adianta se apegar às pessoas, né? Se apegar aos objetos, né? Porque a nossa vida aqui ela é muito curta, né? Em relação à eternidade, né? E até um assunto que a gente conversou, né? Eu acho que no começo do mês sobre a estimativa de vida, né? No Brasil. E os dados apontam que hoje está mais ou menos 75 anos, se eu não me engano. Então veja, Acho que foi isso mesmo. 75 anos é muito pouco, né? O Herbert já está Então, com 40, né, Herbert? eu já tô quase, já passei da metade. É, Então, na então, verdade, né? a gente deve aproveitar ao máximo a nossa vida. Não é viver se culpando, se lamentando, né? Mas aproveitar esse momento, né? Porque esse momento é especial, né? E ele passa muito rápido, sabe? Tudo que a gente vive hoje passa num piscar de olhos, né? E a gente não sabe se amanhã vai estar aqui ainda, né? Por isso que os mestres sempre enfatizavam isso, né? Viva o momento presente, né? Sabe? Porque é para a gente realmente agradecer esse momento, né? Mesmo que as Sim, experiências sejam ruins ou muitas vezes a vida não aconteça da forma que a gente queria, né? Mas são aprendizados importantes para a nossa alma, né? Porque finalizada essa jornada aqui, a gente continua a nossa jornada em outros mundos, né? Em outras dimensões. Os aprendizados continuam, né? Mas o que a gente está vivendo aqui, ele não vai mais se repetir, sabe? Cada momento ele é único. sim. Bem legal o que você falou. Até um pouquinho antes dessa cena desse trecho do poema, né? Que ele retorna ao lar, um pouquinho antes, é a única parte do poema que o poema realmente fala que o discípulo morreu, né? Uhum. Que é quando ele cai no abismo, aí fala que ele morre e renasce como um novo homem, né? Que vai atrás da luz, né? Essa luz que vai levar ele de volta para esse lar, né? Que ele retorna. Mas assim, eu interpreto todas as partes do Cati em que a gente vai ao céu e retorna à terra, né? Eu sempre interpreto esse trecho como morrer e nascer de novo, né? Eu sempre tenho, apesar de não falar, né, de não deixar claro que ele morreu, eu interpreto dessa forma, como se ele tivesse desencarnado e encarnado novamente. Tem um outro trechinho também que fala dos quatro cantos, né? Que ele viaja pelos quatro cantos do mundo. A gente tem que lembrar uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, né? Na época que esse cati foi desenvolvido e que as pessoas praticavam ele,
Não tinha viagem de avião, não dava para ir para os quatro cantos do mundo, né? Vou viajar, vou para América, vou. Não dá para fazer isso numa vida, né? Era muito caro naquela época, mesmo que você fizesse de barco, né? Nem sei se dá, se era possível, não, acho que não. Não tinha nem descoberto a América ainda. Então, tipo, não dá para você fazer isso. Como é que você viaja pelos quatro cantos do mundo, né? No século, né, 8, 9 ali, né, depois de Cristo, né? Reencarnando, cada hora você encarna num lugar, né? Encarna na China, encarna na Europa, encarna no Japão, encarna aqui na América como índio, Até né? hoje é difícil, né, Herbert, você fazer essas viagens, né? Imagina antes. Imagina nessa época, né? Tem que ser muito rico, né? E olha lá. Então, é a única forma de explicar essa experiência pelos quatro cantos do planeta é reencarnando. Você ia cada hora num canto, né? E é bem engraçado também o que você falou, né? Dessa coisa da gente viver no presente, da gente aproveitar o momento, né? As pessoas vivem fugindo da morte, né? Tem medo de morrer, né? Ou tem medo de como vai morrer, né? Porque a morte é inevitável, né? Todo mundo vai passar por ela, não tem como. É a única certeza que a gente tem na vida. O meu avô costuma falar assim: para morrer basta estar vivo, não é verdade? Você encarnou, você vai morrer. Uma hora E ela bate. a gente tá rezando essa leitura hoje, mas talvez amanhã um de nós não esteja aqui. Então, É, é uma possibilidade também, né? é uma das coisas que eu costumo usar para não ter ansiedade. Às vezes, quando eu tenho alguém me conversar comigo porque a pessoa é muito ansiosa, eu falo assim para ela: pensa assim, e se eu morrer de noite? Porque você pode deitar na cama para dormir e não acordar mais. No outro dia você não acorda, desencarna dormindo. Porque o sono é uma pequena morte, né? A gente deixa o corpo quando a gente vai dormir. Então é uma pequena morte. A diferença é que a gente volta e acorda de manhã. Né? Mas você pode não voltar, pode acontecer alguma coisa e falar, ó, você não vai acordar amanhã. Acabou sua jornada na Terra. Então eu costumo falar muito isso para as pessoas que são ansiosas, né? Tipo, pensa assim, e se eu não acordar amanhã? Eu tô me preocupando à toa. Tô pensando num negócio que eu vou fazer amanhã e eu posso dormir e não precisar fazer ele, né? Então, deixa para se preocupar com as coisas que você vai fazer no dia que você for fazer, né? Antes dele, deixa eles lá no futuro, que é onde eles estão, né? E aí tem muita dessa coisa também, as pessoas têm esse medo, esse apego às pessoas, né? Aos familiares, principalmente, mas elas não aproveitam os familiares quando eles estão vivos, né? Do lado deles, né? Tipo, não vivem aqueles momentos especiais. Pô, você tá com saudade da pessoa? Vai lá visitar a pessoa, né? Você gosta da companhia da pessoa? Vai lá ficar com ela. Se você tem um tempo, o tempo que se você tiver, fica junto da pessoa. Aproveita a pessoa enquanto ela está lá do seu lado, porque uma hora ela vai embora, né? A jornada dela é diferente da sua, então não vai andar junto para sempre, né? Então você tem que aproveitar aqueles momentos enquanto aquela pessoa está com você, porque ela não vai estar ali para sempre. Num futuro muito, muito lá na frente, né? Tudo volta ao tal, né, Bruno? Tudo volta à sua origem, e aí as coisas vão se conectar de novo. Mas você pode ficar muito tempo sem ter contato com aquela pessoa de novo. Então tem que aproveitar. É como o Bruno falou, cada momento é único, né? Ele não se repete, né? Então você vai ter que aproveitar cada instante, tem que viver intensamente cada minutinho. E é interessante quando ele fala que o sábio, né, que realmente compreende isso, né, não é apenas aquela coisa intelectual, né, porque tem muito disso também, né, tem até um vídeo Sim, do professor Laércio, eu estava assistindo hoje, né, ele fala a diferença do verdadeiro espiritualista e do espiritualista intelectual, né, aquele que apenas fica no intelecto, né, acredita na reencarnação, né, mas disso não passa, né, não chega a ser uma forma de vida, né, de realmente levar para a sua vida aquele aprendizado. Então, isso é o que acontece com muitas pessoas também, né? Não basta apenas você saber que a alma ela é eterna, né? Que essa vida é uma passagem, né? Mas você também buscar viver esse aprendizado, né? Isso é o que eu acho mais importante, né? Então, o verdadeiro sábio que compreende esse ensinamento, né? Sabe que está aqui de passagem, né? E cedo ou tarde ele vai retornar ao plano espiritual. Ele passa a viver bem mais tranquilo a vida, né? De forma bem mais serena, né? Não tão preocupado, apegado às pessoas, né? Porque tudo segue esse movimento, né? Tudo passa. não coloca muita importância nos problemas, né? Isso. Porque os problemas também são passageiros, né? E às vezes você desencarna e fica aí o problema, né? É.
É. mas é verdade, né? Então é ter essa visão, né, de que tudo é passageiro, de que tudo é emprestado, de que a gente está de passagem, né? Tem uma história de um monge que ele foi fazer uma viagem de um mosteiro para o outro. Você já deve ter ouvido, Bruno. E aí nessa viagem ele colocou um monte de coisa numa bolsinha, né, numa trouxinha e ele foi fazer esse percurso. E aí o mestre dele do mosteiro falou, ó, quando você estiver indo, você passa naquela montanha ali e sobe lá para ver como é que tá um amigo meu que mora isolado lá em cima. Vê se ele tá bem. Ele também pode te ensinar muitas coisas legais e depois você continua a jornada, que aí quando você voltar, você me traz notícia dele, né? E aí esse discípulo foi, né? Subiu a montanha lá para ver esse monge que vivia isolado. E aí tinha uma cabaninha bem simples, né? Bem simples mesmo, só tinha um cômodo, só um lugar para ele dormir, assim. E aí ele tinha uma chaleirinha que ele fazia o chazinho e tinha só um copinho, era dois copinhos só para pôr o chá, sabe? E não tinha mais nada. Roupa, ele tinha acho que duas peças de roupa, tinha bem pouquinha coisa. Aí ele recebeu esse discípulo, né, muito contente, com muita hospitalidade. E aí o discípulo olhou toda aquela simplicidade, né? Aí falou, mestre, cadê as suas coisas? Aí ele, minhas coisas são todas essas. Aí o discípulo falou assim, mas eu tô carregando mais coisas nas costas do que você tem dentro da sua casa. Aí ele pega e fala assim, como você, eu também estou aqui de passagem. Né? A diferença é que eu tenho menos coisa para levar do que você. Né? A visão dele, mesmo ele estando morando lá no alto da montanha, ele tem essa noção de que ele está ali de passagem. Ele só tem o que é extremamente necessário. Né? O que não é, ele não tem, ele não carrega com ele. Né? É uma coisa a mais ali, né? Então é para vocês pensarem aí, né? A visão de um sábio, né? De uma pessoa que está totalmente nesse caminho, né? De realmente compreender que tudo é passageiro. O discípulo carregando um monte de coisa e ele dentro da casa dele tinha menos coisa do que o discípulo tinha nas costas. Né? Uma visão bem diferente do que a gente tem no mundo hoje, né? Todo mundo sempre acumulando coisas, né, Bruno? E isso, assim, me traz a reflexão também sobre de como a gente está vivendo a nossa vida no agora, né? Isso é algo extremamente importante, né? O que é que eu estou buscando, né? Quais são as minhas escolhas, sabe? Tudo baseado no agora, né? Porque a gente realmente só tem um agora, né? O Sim, amanhã a gente não sabe, né? O passado já passou. Então, o que nos resta é o agora, né? A gente realmente pegar esse momento e fazer o que realmente nos importa, sabe? Que vai nos trazer engrandecimento, né? Conhecimento, expansão do pensamento, sabe? Mas tudo nesse momento. Não amanhã ou ficar preocupado com antes, mas realmente pensar no agora, né? Como é que eu estou vivendo a minha vida agora? Sabe? Porque todos vocês sabem que a gente vai morrer, né? Desencarnar, sim, né? Então, o que é que eu estou fazendo realmente agora, né? Será que eu estou amando as pessoas? Estou sendo sincero com elas, né? Ou estou sim. alimentando muita mágoa, muito ódio, né? Então, são coisas para a gente refletir, né? Diariamente. Até os nossos objetivos, né? Os meus objetivos, eles estão alinhados com o que eu vim fazer aqui na Terra, Vai né? Porque tem beneficiar a muita mim gente, e as é, outras tem, mu- pessoas, né? tem muita gente que a pessoa vive para quê? Para comprar uma casa, para comprar um carro novo, né? Aí quando consegue essas coisas aí, quer uma maior, né? Quer uma casa maior, quer um carro mais potente. E a pessoa vive nisso, né? Ela vive num ciclo ali simplesmente de ter, né? De querer. Ela tá sempre querendo algo, mas né, a gente deve se perguntar, a gente precisa de um lugar para dormir, ter um certo conforto, para você, né, ter uma boa noite de sono, descansar e se recuperar? Sim, todos precisam, né? Mas às vezes o que a gente tem já é o suficiente, né? Então a gente precisa se perguntar também, né? Tá certo eu ficar correndo atrás dessas coisas ou eu, né, posso ficar mais tranquilo e me preocupar mais com o meu desenvolvimento interior, né? Tem tudo, tá certo, né? A gente tem que sempre lembrar daquele caminho do meio que a gente leu uns textos da trás, né, Bruno? Que a Uhum. gente tem que ter um equilíbrio de certa forma ali material para poder focar no espiritual, né? Mas muitas pessoas vão muito para outro lado, né? É o caminho do meio, né? Tem que ser ali.
certinho, né? Buscando uma harmonia entre as duas coisas e seguir, né, entre, né, o mundo dos homens e o mundo dos espíritos, né? Que é a nossa real natureza, né, espiritual. Tem que saber viver ali no sobre a linha que divide as duas coisas. E acho que é isso. Que comentaram mais algo aí, Bruno? A título de nota, Herbert, coloca também o link do KT, né, com o poema, porque as pessoas podem assistir, né, e ver um pouco, né, dessa filosofia acoplada aos movimentos, né, que a gente realiza, né? A gente chama de KT, KT é uma palavra chinesa que significa sequência de movimento, né? Então, em nossa prática de Tai Chi, a gente tem um KT, né? Ou seja, uma sequência de movimento com um poema acoplado. E esse poema, ele é belo, né, Herbert? Tem um significado bem espiritual, né? E no Sim. finalzinho vocês vão ver esse trechinho que o Herbert mencionou, sobre o retorno do discípulo, né? É, eu falo que o poema ele é praticamente uma síntese, né, do Tao Te Ching que a gente lê para vocês aí toda semana, né? Então é como se pegasse todo o livro e sintetizasse ali naquele poema que a gente faz no Cati. É bem legal, né? Tem um ensinamento profundo ali no, nas palavras, né, que a gente está acostumado já a ouvir ali por conta da sequência, né? É bem legal. Vou deixar na descrição. E assim encerramos, né? Lembrando mais uma vez, teremos eventos neste sábado, tanto eu como o Bruno, cada um em sua respectiva cidade, né? Então fiquem ligados nas nossas redes sociais, tem mais informações, qualquer dúvida. Certo? Qualquer coisa, volta o vídeo para pegar o endereço. Volta lá pro comecinho, né, Bruno? Pega e anota o endereço. Tá bom? E é isso aí. Muito obrigado a todos que estiveram aqui conosco. Muito obrigado, Bruno. E muita paz.